Pergunta: você já calibra as suas fotos? E será que você vem fazendo isso do jeito certo? Se é que você faz isso atualmente? Seguinte, esse é um ajuste rápido, mas importantíssimo aqui na etapa do pós-processamento, mas muita gente desconhece e acaba perdendo muito por isso. Esse ajuste aqui vai te ajudar a recuperar, a extrair aquela tonalidade perfeita nas cores da sua foto, resultando aqui em fotos mais harmônicas e impactantes. Tá interessado? Maravilha, então eu te peço para me deixar aqui um joinha enquanto eu começo os trabalhos por aqui e vou te falar que eu quero te demonstrar como fazer esse ajuste aqui no Adobe Lightroom, no Adobe Photoshop e também no celular. Meu esforço máximo aqui para tentar agradar todo mundo. Pode ser? Então, vamos lá. Então é isso aí, começando pelo Adobe Lightroom. Note que eu mandei uma série de fotos totalmente diferentes aqui para te demonstrar, para ficar claríssimo para você que tipo de efeito você pode ter também ao usar essa poderosa ferramenta de calibração. E para você achá-la, ela está aqui abaixo, é a última aba. Você precisa vir aqui nesta guia de revelação do Adobe Lightroom. Uma vez que você localizar a ferramenta calibração, aqui você pode experimentar jogando a matiz para cima, para o outro lado, experimente tudo aqui, faça ajustes bastante drásticos para você ver que tipo de resultado você vai ter ao fazer uma coisa ou outra coisa. Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu venho usando essa ferramenta atualmente para chegar em resultados que eu não vinha tendo há muitos anos. E a forma de se usar a calibração não é essa forma artística que muitas pessoas adoram usar. Por exemplo, aqui ó, recriando o efeito de outono, se eu jogar o azul primário inteiro aqui para a esquerda, para a área do ciano, e o vermelho primário para a direita, aqui a área mais alaranjada, esse é o efeito prático que você vai ter ao fazer esse tipo de ajuste aqui na ferramenta de calibração. E este aqui tem sido principalmente o único uso que eu vejo para essa ferramenta hoje em dia pela maioria das pessoas: tirar o verde, abafar o verde, né, e trazer de volta aquela tonalidade tradicional típica do outono nas regiões onde a vegetação se transforma para essa tonalidade. No entanto, o que eu quero mostrar para você aqui é um uso mais sóbrio, vamos chamar assim entre aspas, e ele funciona da seguinte forma: se você pegar aqui ó, especialmente o canal verde primário no controle saturação e jogar para o máximo aqui, mais 100 ou algo perto disso, esse é o efeito prático que você vai ter. Olha só, o antes e o depois, uma tonalidade mais realista no geral aqui atrás dessa foto. Lembrando que essa é uma foto já editada, você pode ver o arquivo é .tif, uma foto que eu já editei e exportei dentro do Adobe Photoshop. Ainda assim, eu tive um bom resultado ao fazer isso. E se eu vir aqui no azul primário, o que vai acontecer? Vamos testar, jogar para a direita, a gente pode ver que a foto ficou mais harmônica, as cores naturais da foto meio que voltaram à vida, especialmente aqui a tonalidade da pele, dos lábios e da bochecha da Mara. Vamos dar uma olhada aqui, o antes e o depois, e aqui você pode conciliar também o verde até certa forma, não indo demais, porque aí fica muito saturado, fica irreal, fica amador o efeito. Então aqui você pode experimentar quanto para a direita, jogar aqui a saturação do verde primário, nesse caso vamos colocar um pouquinho ali, mais um pouquinho, e tá lá o efeito para te demonstrar. Na primeira foto, olha só o antes e o depois, um ajuste basicamente, né, uma ferramenta aqui, um resultado bem superior, como a gente já viu. Passando aqui para a próxima foto, esse macaquito que eu fotografei lá em Bali, da Indonésia. Essas são as configurações, sem segredo nenhum também. E aqui funcionaria da seguinte forma essa ferramenta: eu não vou manipular o vermelho primário nesse momento, apenas o verde e o azul. Então jogando a saturação do verde primário lá para cima, olha o efeito que eu tenho, e do azul a mesma coisa. Se eu fizer isso, foi demais, eu posso puxar um pouquinho para trás ali. Então dessa forma eu trago de volta uma vibração natural, uma tonalidade original. Era isso que os meus olhos viam na hora, mas foi isso que a minha câmera foi capaz de capturar, as cores bem mais mortas do que agora quando eu fui aqui e recalibrei o azul e o verde, que são os dois canais que tipicamente vêm aqui mal calibrados pela câmera fotográfica. E óbvio que isso vai mudar de modelo para modelo, de marca fabricante também. Experimente qual desses canais aqui vai te dar o resultado melhor. Na minha Canon R5 é
basicamente esses dois canais que eu costumo manipular na Canon 80D também, na T5i, na T2i e assim por diante, mas faça você a sua pesquisa, os seus testes e chegue na melhor solução para você. Agora, e se eu fosse replicar aqui o efeito de outono só para brincar um pouquinho, ele ficaria dessa forma: vermelho primário para cima, azul primário para baixo, aqui a matiz dos dois canais, e tá lá o efeito de outono, fica bonito e é por isso que as pessoas costumam usar bastante também. Nesse caso aqui, olha só o antes e depois, o antes e o depois. Criativo, porém, não é o propósito de hoje. O propósito de hoje é te reintroduzir aqui essa ideia de você manipular, recalibrar o verde primário e também o canal azul primário para você recuperar tonalidades fiéis àquela cor mais natural que a sua câmera não foi capaz de capturar. Nessa outra foto aqui o resultado fica bastante bom, eu já testei antes. Olha só, se eu jogar o azul todo para a direita, o verde quase todo para a direita, olha a baita diferença, o antes e o depois. Olha só o antes e depois, o antes e o depois, nem se compara, fica realmente muito melhor assim do que a foto original. E como você viu aqui, um simples porém poderoso ajuste na ferramenta de calibração. Passando adiante para a próxima foto, vamos ver aqui, ó, verde primário, no talo aqui a saturação, azul também, como é que ficou? Antes e depois, nem se compara. Isso aqui tá muito mais próximo da minha memória do que os meus olhos viram, do que essa foto aqui lavada, sem vida, com a cor mais abafada que a minha câmera foi capaz de fazer. Mais alguns exemplos aqui, saturação lá em cima do verde, aqui do azul também foi demais, posso puxar um pouquinho para baixo, fica desse jeito, olha só, antes e depois, em uma foto que já estava editada também, né? É importante mencionar isso. Outra foto que já está editada e eu adoro ela, inclusive, aliás, não está editada não, o arquivo RAW, acabei de me tocar aqui, se eu redefinir tudo, tinha só um crop, né? Só um recorte que eu fiz na época. O que eu posso fazer aqui é turbinar as cores ao manipular a calibração aqui do azul e do verde, ficaria desse jeito aqui. Talvez tenha sido intenso demais, então posso puxar um pouquinho para baixo, olha só, antes e depois, bem interessante. Mais uma foto, essa já estava editada também, vamos comparar aqui o antes e depois dessa ferramenta, só aquele tapa extra, aquela injeção extra aqui de impacto quando eu fiz isso na foto. E lembrando que antes ela tinha essa cara aí, eu já dei uma boa editada nela para chegar nesse patamar, e aqui foi só o empurrãozinho final para que ela atingisse o potencial máximo aqui de acordo com as minhas preferências. E nesse último exemplo, vamos lá, verde primário, saturação no talo, azul primário, saturação no talo também, talvez o azul um pouco menos, e eu gostei muito, especialmente do que eu vi aqui na tonalidade deste prédio. Vamos comparar então o antes e o depois, a parte da cidade aqui embaixo também ficou bem mais realista, olha só, o antes e o depois. Seguinte, pausa rápida aqui. Lembra que na semana passada eu disse que eu tô de mudança para cá? Pois é, obviamente, como você tá vendo por aí, ela ainda não acabou, na real, muito longe disso. Mas eu queria pegar esse tempo aqui também de agora e agradecer de coração a todas as mensagens de carinho que eu recebi de vocês. Vocês são de verdade, muito obrigado, viu? Bom, e na semana passada, bastante gente teve palpites, né, sobre a minha mudança, para onde será que eu tô indo, que cidade, país, etc. Foi muito legal ver as respostas, né, nos comentários do vídeo anterior, mas a verdade é que poucas pessoas acertaram. Então, para acabar com o suspense de vez, eu vou te falar, vou revelar que eu estou de mudança aqui para a belíssima cidade de Calgary, aqui no Canadá também. Foram quase 4 anos aqui em Toronto, eu amo essa cidade de verdade, mas chegou a hora, eu acho, de buscar novos horizontes, e eu prevejo que a nova fase de conteúdos aqui pro canal do Canadá Foto, da outra costa, pode ser a mais bonita até agora, então se prepare, tá bom? Inclusive, né, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta aqui ao meu canal. Eu sou o Ricardo Polesso, sou fotógrafo, autor do livro best-seller Cara da Foto, junto com o meu irmão, e eu também já tive a honra e o privilégio de ensinar fotografia de um jeito diferente para quase 40 mil alunos através dos meus cursos e treinamentos, e eu volto aqui semanalmente há quase 10 anos sem falta para tentar fazer o mesmo contigo através de conteúdos, como eu sempre falo, numa pegada direta, na prática e na lata, doa em quem doer. Isso nunca vai mudar, tá bom? Se você ama fotografia, assine agora esse canal, porque essa é a sua casa, e me deixe
também aqui o seu joinha, fico muito feliz com isso. E claro, se você se interessa e quer saber um pouco mais da minha vida pessoal, eu tô por aqui em Ricardo Polesso, no Instagram, Facebook, cola em mim por lá e vamos em frente, tá? Dito isso, vou voltar aqui para a prática agora no segundo programa, o Adobe Photoshop, e depois vou mergulhar a fundo em como calibrar suas fotos aqui dessa mesma forma usando o seu celular. Vamos lá? Legal, então, e aqui no Adobe Photoshop vai ser jogo rápido, separei mais 3 fotos para te mostrar aqui, e vai ser jogo rápido porque é tudo muito parecido com o Adobe Lightroom. Primeiro passo aqui então é você vir em filtro, depois filtro do Camera Raw, clica ali e você pode ver pela própria interface aqui como tudo é muito parecido com o Lightroom, né? E aqui está a opção de calibração, o que fazer a partir de agora você já sabe, pega o azul primário, joga lá em cima, o verde também, e vamos comparar aqui o antes e depois, o antes e o depois. Se ficou energético demais, é só puxar um pouquinho para baixo aqui, fazer um ajuste um pouco mais moderado e claro, você pode manipular também aqui o canal, né, o vermelho primário, e ver se isso te ajuda ou não a chegar no resultado melhor aqui de acordo com a sua preferência, bem como aqui esse misturador de cores que está disponível no Lightroom também, obviamente, e aqui você pode controlar, por exemplo, a matiz separada aqui do verde, a saturação do verde também, qualquer outra cor, bem como a luminescência aqui, a luminância, para você chegar no resultado exatamente como você quiser. Legal? Próxima foto aqui então, essa paisagem linda aqui no interior do Canadá. Vou voltar aqui então em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui na opção de calibração você sabe o que fazer. Mais uma vez, azul primário lá em cima, verde primário também, baita diferença, hein? Olha só o antes e depois, o antes e o depois. E aqui eu posso deixar as sombras também aqui, ó, um pouco mais esverdeadas para tirar aquela pegada magenta excessiva aqui que eu tinha visto nas sombras também. E claro, se eu voltar aqui no misturador de cores, eu posso pegar, por exemplo, a saturação do azul e tirar toda, bem como aqui a do magenta e do violeta, para neutralizar um pouquinho aquela área ali de cima. Olha só então o antes e o depois, o antes e o depois. E o último exemplo aqui no Adobe Photoshop, antes de abrir o celular, vou voltar aqui nessa foto do esqueleto em calibração. Vamos lá, começando pelo verde primário, no talo ou perto disso, e no azul também. Olha só, bem interessante, o antes e depois, o antes e depois. A foto ficou mais radiante, mais cheia de vida em relação com a foto que já havia sido editada antes, mas como você viu aqui, foi aquele empurrãozinho extra que estava faltando. Vamos agora para o celular, vou abrir aqui o aplicativo escolhido e já te mostro como fazer lá de dentro. Legal, e para calibrar as minhas fotos aqui no celular, eu uso muito frequentemente o aplicativo Lightroom Mobile. E apesar de você não ter aqui ainda, né, disponível a ferramenta calibração, assim como você tem na versão do computador, aqui é a versão mais completa, o Lightroom Classic, é possível de se fazer da seguinte forma. Eu importei aqui alguns presets e eu posso localizá-los ao pressionar neste botão preset. Aqui você vai ter aqueles que eu criei, então 50-50 quer dizer 50% da saturação do verde primário e 50% do azul primário, 50-100 a mesma ideia, né, 50 do verde, 100 do azul, aqui 100 do verde, 50 do azul, e a última aqui 100-100, ou seja, azul primário 100% aumentado aqui a saturação, bem como o verde também, e esse aqui é o antes e esse é o depois. E eu poderia aqui conciliar, por exemplo, um segundo ajuste ao clicar ali em cor, depois vir aqui em mix e selecionar o canal aqui azul e puxar, por exemplo, a luminância ali para baixo, chegando numa foto mais impactante ainda com aquele céu vivo lá de agora, tá vendo? Vamos comparar aqui então o antes e o depois, o antes e o depois, baita diferença, basicamente aqui atingida ao recalibrar as fotos. E para você mandar os seus presets aqui para dentro, não é tão simples assim, porém é bem possível. Eu começo vindo aqui no Adobe Lightroom Classic no computador e criar os presets separadamente, como você está vendo aí, e isolando especificamente aqui a calibração nesse caso, até que você tenha os seus presets criados aqui na esquerda. Depois você pode vir nessa opção aqui para exportar esse grupo de presets. Aí você pode abrir o seu Lightroom Mobile no computador também, vir nessa opção presets, depois nos 3 pontinhos e importar
aqui os arquivos recém-exportados do Adobe Lightroom Classic. E ao você garantir que você está sincronizando aqui o seu programa, tanto aqui no computador quanto no celular, basta você aguardar alguns segundinhos que você vai encontrar esses presets recém-inseridos aqui importados no celular também. É um pouquinho mais trabalhoso, como eu disse, porém funciona assim até que a Adobe faça essa integração aqui, essa liberação, aliás, da ferramenta calibração aqui no celular também. Enfim, nessa versão mais simples do Adobe Lightroom, o Adobe Lightroom Mobile. E só para te lembrar rapidamente aqui que esses vídeos que eu preparo para o YouTube são bem completos, porém ficam muito rápidos, cheios de cortes. E se você quiser aprender fotografia de vez comigo com mais calma, em vídeos muito mais didáticos do que esses, né, e que vão muito mais longe, inclusive, acesse agora o link academiadefotografia.com.br. Aí você vai ver tudo sobre este que é o meu mais novo, poderoso e revelador treinamento de fotografia, um curso online que parte do absoluto zero e te leva pela mão até as exatas fotos que você quiser fazer, não importa o estilo, qual o seu nível de habilidade, eu te garanto que você vai aprender fotografia de vez no menor tempo possível. Então acesse o link academiadefotografia.com.br e veja tudo com os seus próprios olhos, ok? Então espero de verdade que você tenha também ótimos resultados aí do seu lado, e é claro que para isso você tem que colocar a mão na massa e testar na prática em fotos que você fez, tá bom? Então é isso, se cuida, até o próximo vídeo. Não sei ainda de onde eu vou gravar ele, mas eu adoraria de verdade ter você como companhia. Então até lá, boas fotos para você, um abraço forte meu, se cuida e tchau, tchau.